advised, we have a visual on enemy paratroopers at grid Papa uniform 259er, 119er. I don't know, we're onto them. Break. Fala galera, Doc na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um Sala de Operações. Para quem não conhece esse quadro aqui, eu costumo trocar uma ideia com algum jogador sobre jogos, sobre operações, sobre ideias de jogos, enfim, né, alguma coisa que ficou marcado. Se você não conhece esse quadro, tá aqui, ó, um cardzinho, dá uma olhada lá, é muito bacana. Mas dessa vez eu vou fazer um Sala de Operações um pouco diferente, vou trocar uma ideia com você, porque eu tenho recebido algumas perguntas, né, principalmente lá no Instagram, de, Doc, me dá uma ideia de jogo, Doc, eu tô cansado de ficar jogando a mesma coisa, aquele jogo mata-mata ou aquele pega-bandeira, como é que eu faço para criar jogos? Bom, então vamos lá, galera, eu gosto de criar jogos, mas gosto sempre de falar também a verdade, não sou melhor do que ninguém, não sou nenhum expert, enfim, eu gosto de fazer isso por hobby, amo Airsoft, como muitos me conhecem, sabem disso, então eu gosto de fazer isso para uma jogabilidade diferente, pra galera que eu gosto, pra galera que eu conheço e também pra mim, porque na maioria dos jogos que eu crio, eu costumo jogar também, exceto os jogos que eu faço aí com a Airsoft Sports, tá? Airsoft Sports é uma empresa que eu criei junto com o Du, né? Que inclusive o primeiro vídeo desse quadro aqui da sala de operações foi com o Du, porque a gente gosta muito de criar, né, briefing, pegar histórias reais e criar um jogo em cima daquilo, né, fatos militares reais e criar jogo, enfim. E aí já fica uma primeira dica, tá bom? A gente costuma muito ler alguma coisa sobre guerra, sobre batalhas, e aí a gente acaba adaptando para o nosso jogo de Airsoft, tá? Então a gente costuma fazer isso, dá muito certo, é uma coisa legal, principalmente quando a galera que está jogando entra no clima. Né? Quando a galera lê um pouco sobre isso ou lê o briefing e gosta e entra no clima, cria coisas, né? Até mesmo vestimentas para entrar no clima, para entrar no RPG mesmo, né? Que essa sigla quer dizer Role Playing Game, né? Ou seja, você entrar no jogo mesmo, entrar no personagem, isso é muito legal e isso funciona bastante. Então se você, né, tô até entrando muito nesse vídeo sobre uma pergunta que eu recebi, uma galera que joga somente pega-bandeira, então aquele jogo de 5 contra 5 pega-bandeira, e se fica na mesmice, fica um jogo chato, fica um jogo, você acaba desistindo de jogar, você acaba criando outros compromissos e deixando de jogar, né? Então, se você tem isso no seu grupo, se o seu grupo só faz pega-bandeira, só faz planta bomba, enfim, uma sugestão que eu dou é isso, dá uma lida, procura algumas coisas, procura eventos militares, guerras que aconteceram e tenta adaptar isso para os jogos de Airsoft. Por exemplo, existe muito, né, o que eu gosto de fazer aqui, alguns jogos às vezes que fica o briefing para fazer em cima da hora, tudo mais, uma coisa que funciona bastante é, por exemplo, você ter que transportar alguma coisa, né? Você, em vez de fazer só o pega-bandeira, você transporta alguma coisa. Então, se sua equipe começou dessa extremidade do campo, ela precisa levar algum objeto, seja isso um objeto de valor, vamos falar com um notebook, um HD com arquivos, né, importantes, tá? Então você pode pegar uma caixinha, pode pegar até um próprio HD quebrado, né, para entrar no clima. Quanto mais você conseguir, né, utilizar material que entra no clima, muito melhor, fica muito mais bacana, a galera se empolga mais. Então, nesse exemplo, por exemplo, você pega, tem que ter um HD, então você já coloca um cara específico para isso, então somente o engenheiro, somente esse jogador que ele foi nomeado, né? Então imagina, somente um jogador, somente esse jogador aqui, ele foi nomeado o engenheiro da equipe, somente ele pode portar o HD. Então a galera vai ter que fazer todo um esquadrão para proteger esse engenheiro. Obviamente esse engenheiro pode atirar também, pode jogar, porque senão fica meio chato o jogo para ele. E aí você vai ter que bolar toda uma estratégia e a outra equipe tem que procurar, tem que evitar que esse HD seja extraído para um certo local. Uma outra coisa para incrementar um pouco mais esse jogo. Você sabe que existe um HD, né? Essa equipe aqui sabe que existe um HD em certo lugar do campo, então ela tem que ir até certo lugar do campo, encontrar esse HD e aí extrair esse HD para um outro lugar do campo, né? Isso fica mais bacana, fica uma jogabilidade diferente, uma dinâmica diferente, beleza? Então não é difícil criar jogo, galera. O que precisa é um empenho, obviamente, de quem está criando, quem está organizando, quem está tomando a frente, né, do jogo. E também, para ficar um jogo perfeito, excelente, todo mundo se divertir, é a galera toda ficar muito ciente do briefing, né? O briefing é a história do jogo, né? As regras do jogo, o que a equipe tem que fazer. Porque acontece muito disso,
né? O cara vai, cria um jogo com briefing bacana pra caramba, legal pra caramba, manda toda a história do jogo uma semana antes, os objetivos, o que a equipe tem que fazer uma semana antes, mas muita gente não lê, chega lá no dia do jogo e fala, putz, não sei o que tem que fazer, e aí o cara, né, fica perdido no jogo e aí ele começa a falar, o jogo é ruim, esse jogo eu não gosto, eu prefiro pegar uma bandeira que é muito mais fácil. Realmente, é muito mais fácil você só ir lá, pegar uma bandeira e voltar correndo para a sua base. Mas não é que o jogo foi ruim, foi, né, esse jogador em específico que não prestou atenção no briefing, na história toda, o jogo foi ruim para ele porque ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá em campo, né? Então tem muito disso. Beleza? É um vídeo rápido só para falar sobre isso, muita gente me pergunta isso, então estou dando aqui algumas dicas. Fazia um tempo que eu não vinha com esse quadro aqui, sala de operações, mas em breve eu quero trazer mais galera para a gente trocar uma ideia sobre isso, pegar ideias, né? Esse vídeo foi um vídeo meio bate-pronto, né? Surgiu essa ideia, surgiu a oportunidade, eu preferi fazer o vídeo aqui para jogar e trocar uma ideia com vocês, beleza? Se vocês quiserem, vamos utilizar aqui os comentários do vídeo para a gente trocar uma ideia, ter ideia de vídeo, dar sugestões aí para novos vídeos nesse quadro aqui, novos assuntos nesse quadro e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Se você curtiu, deixa o dedo no like aí, compartilha esse vídeo para chegar no maior número de pessoas para a gente poder ter essa interação melhor. Tamo junto, Doc na área.